Dona Maria trabalhou 24 horas seguidas, está pedindo para fazer aqui em nome do Senhor, para agradecer ter sobrevivido a um plantão de 24 horas. Obrigada. Por nada. Nosso Mestre Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos de cada dia, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, procurando o sentido profundo das Suas palavras e trazendo para a nossa realidade cada vez mais a vivência espiritual das Suas palavras e da vida de uma maneira geral. Aprendendo a sublimar nossos pensamentos e sentimentos e trazendo para a reavaliação constante aquilo que nós somos e o que nós desejamos ser para estarmos mais próximos do Senhor. São bênçãos inúmeras de estarmos aqui. Temos pelo menos algumas horas da semana dedicadas ao Pai que nos criou e criou a vida que temos, com o objetivo de cada vez mais nos identificarmos com o Senhor, de coração, de alma, de pensamento, de ação. Nosso muito obrigado. Obrigado, Maria. Vamos... nós paramos em João, no capítulo 8, versículo 13, né? Nós ficamos no versículo 12, domingo passado, que Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas a ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testamento é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Porém, vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu também julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E também na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Vamos parar aqui. Vamos fazer uma interpretação geral, depois a gente vai colocar em detalhes. Quem que era o Cristo? Cristo era esperado, a palavra Cristo era esperada pelo povo judeu, desde Moisés, que disse: virá um profeta tão poderoso quanto eu. Então, desde Moisés, 1500 anos aproximadamente antes do Cristo vir, falava do Cristo. Cerca de, vamos dizer, 2000 anos antes, 1900 anos antes de Cristo, 400 antes de Moisés, um povo de Canaã se forma e vai para a Palestina, seguindo um homem, um líder muito poderoso chamado Abraão, que era profeta. E Abraão começa a receber as informações do plano espiritual para que, em nome do Cristo, ele formasse uma nação. Por isso, as narrações começam em Abraão, e Abraão tem até aquele testemunho do Senhor, que para provar a fé dele, ele pediu para levar o filho até o local de holocausto, porque eles faziam sacrifício aos deuses, de cabritos, vacas, né? E lá ele sacrificaria o filho para mostrar a fé. E quando ele foi sacrificar o filho, um anjo de Deus segurou a mão dele e falou: sua fé está aprovada. É claro que isso não é verdade no sentido real, isso é figurado.
Foi um teste muito poderoso para ele, para mostrar a fé, mas não exatamente matar o filho, tá? É importante. Mas nós vamos ver Jesus falando assim: quem quiser me seguir, deixe sua casa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Então, isso é o testemunho de fé. Abraão, então, forma uma pequena nação, um pequeno povo, e aí eles dominam aquela região. O filho dele, Jacó, recebe o nome de Israel e divide entre os seus 10 filhos legítimos e 2 filhos adotados a região, formando 12 tribos nessa pequena nação. Por isso a divisão em tribos, na qual a maior era a tribo de Judá, que era o nome do filho, e tinha as outras tribos, a Benjamim, a pequena tribo que se juntou a de Judá. E aí eles viveram ali entre, de um lado, a Babilônia, que era o maior reino da época, e o Egito também, muito grande. E o comércio passava entre eles. Eles nunca conseguiram se firmar muito bem como nação. Mas aí eles são levados por José, isso na terceira geração, do Egito, porque não sei se vocês lembram, José foi preso no Egito, interpretou o sonho do faraó, o faraó colocou como primeiro-ministro, ele levou os irmãos para lá e o povo de Israel foi para lá, já chamado povo de Israel, os filhos de Abraão. Deus prometeu a Abraão que a geração dele envolveria toda a terra. E aí eles achavam, então, nessa profecia, que Deus viria e daria a eles o poder sobre a terra, mas é o poder material, um poder bélico e um poder financeiro. Eles não entendiam que era um poder espiritual, que era a lei de Deus se espalhar sobre a terra. Paulo, na carta aos Hebreus, ele explica isso. Hoje podemos entender, mais ou menos assim que ele diz, que a geração de Abraão é toda a terra, e são todos os gentios, na interpretação de Paulo. Bem, isso acontecendo lá no Egito, eles ficaram um bom tempo no Egito, cerca de 300 anos, 200, 300 anos. Aí aparece Moisés, outro missionário. Todo mundo sabe a história de Moisés, né? Sabe? Abriu a água, passou lá, parou o trânsito, o Mar Vermelho, né? Foi lá, atravessou, ficaram no deserto e voltaram para a Palestina, que era a terra prometida, mas a terra prometida tem um significado espiritual, é o reino de Deus. E aí vários profetas vieram, essa história geral, e vários falaram da vinda do Cristo. Então, quem que era o Cristo? É aquele que viria em nome de Deus, desceria numa carruagem e daria o poder para Israel da terra inteira. Ou seja, se isso acontecesse, ia ser tudo judeu agora, né? Ia ser tudo judeu. Só que eles não entendiam, e isso aí era para os que estudavam mais, os que tinham mais fé, que o Cristo vinha em nome de Deus para trazer a paz e o amor, e não para trazer o poder bélico. E aquele pessoal que estava ali, aí eu não vou contar a história toda, mas assim, eles, já cerca de 200 anos antes do Cristo, os fariseus começaram a dominar a região e implantaram a maneira deles de ver a lei mosaica, que foi escrita, reescrita, inclusive. Fala, Moisés escreveu o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Não, eles foram mudados. Quem fala isso? Os próprios estudiosos da Bíblia, os padres católicos, os evangélicos, por causa do estilo de escrita. Pelo estilo de escrita, o estilo é quase uma digital do autor. Como escreveu de forma diferente, ele já consegue saber, olha, não usa mais tanto essa palavra, as frases não são formadas desse jeito, e um espírito. Aí o que acontece? Nessa situação, eles começaram a fazer a interpretação da lei e ela foi modificada ao longo do tempo. Então, uma coisa tem que separar. A lei de Moisés, do legislador, para o povo sobreviver, e a lei de Deus, que eles juntaram na mesma coisa. Eu vejo que essa parte é muito importante. Eles pegaram a lei de Deus e juntaram com a lei de Moisés através dos rituais. Ou seja, se você lavar as mãos, você purifica o espírito antes de comer, entendeu? Mas Moisés era esperto. O que fala hoje sobre a higiene antes de comer? Não é lavar as mãos para evitar os germes? Pode comer carne de porco, inclusive mal passada? Você acha que naquela época tinha assim, faz um churrasquinho aí, bem passado, mal passado? Eles comiam de qualquer jeito, quase crua a carne. Carne de porco crua dá o quê? Cisticercose, entendeu? Não é assim? Então, o que ele fez? Ele organizou o povo. Ele, inclusive, higiene peniana. Por causa do quê?
que é a circuncisão? Como é que chama a operação hoje? Fimose. Porque a falta de higiene com pênis é a maior causa de câncer peniano. Então, tudo isso ele já conhecia e botou para o povo fazer. Aí o povo pegou e falou assim: quem faz isso, faz a vontade de Deus. Entendeu como é que é mais fácil? Vamos fazer a análise hoje? Então, eu vou para a igreja, confesso, tomo a hóstia e faço a vontade de Deus. Entenderam a diferença? Ou seja, pegou a coisa material e tentou transformar em algo espiritual. E não a transformação íntima de ser uma pessoa boa, caridosa, fazer bem ao próximo. Então vamos lá. Primeiro mandamento de Moisés: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito, da casa da servidão, não tereis outros deuses estrangeiros para falar. Assim? Segundo, guardareis o dia de sábado. Terceiro, aí vem os 10 mandamentos. Ali você tem a base da lei de Deus. Ama a Deus, reserva pelo menos um dia para falar com Deus, o resto você tem que trabalhar, porque senão você não vai sobreviver. Né? Não larga tudo e vai lá fazer só as coisas de Deus. Depois vem, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não traia. Está escrito lá, não adulterarás, né? Não é assim que funciona? Aí falou assim, a mulher que adulterar tem que ser morta por pedradas. E lá o quinto mandamento, não matarás. Entenderam a questão? Então foi uma adequação das coisas materiais para poder burlar as coisas espirituais. Isso ficou claro? Isso acontece hoje? Acontece. Acontece dentro da gente mesmo. Nossa, fulano é tão boa, vai na igreja todo domingo. Mas é uma bruxa dentro de casa. Fala mal de todo mundo, arrebenta com os filhos, faz fofoca, briga com todo mundo. Ué, então Deus é um bobão, né? Você vai enganar Deus, você vai lá e fala, padre, me perdoa, padre, perdoa, minha filha. Não sei quem deu poder para ele para isso. Eu estou sendo irônico, né? Sarcástico, mas é verdade. Quem deu poder para o padre fazer isso? Deus. Você falou com ele? Não, foi. Está assinado? Entendeu a questão? Porque esse poder, entre aspas, não teria que ser da consciência, você não teria que falar com Deus diretamente, por que você está intermediando? Vocês sabem que intermediário fica mais caro, né? A situação complica. Mas a questão íntima, o Cristo falou assim para ser intermediado, fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que estás no céu. Então, aqui a análise está bem clara sobre toda essa situação. Então, se eu faço isso, eu apenas vou, mas meu coração não está ligado, eu realmente vou estar interpretando as coisas do lado espiritual? Você compreende? Olha só o que a doutrina fala. Conhecereis o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Resolve tudo. Não fala para ir para a igreja, não fala para ir para o templo, não fala para vir para o centro espírita. É aconselhável, mas nada disso. Se o indivíduo está sozinho, não tem condições de frequentar nada, e ele tenta ser melhor, ele está espiritualmente ligado a Deus. Eu consegui separar isso, claro, bem claro, em que há uma tendência das religiões e dos homens de usarem as coisas materiais para justificar o que eles não fazem em termos espirituais. Compreende a questão? Se tomar a hóstia todo domingo for salvação, nós então podemos pegar a nossa inteligência e jogar no lixo. Entenderam a questão? Se eu ir para o templo e ficar cantando louvores a Deus e cair de joelho ou desmaiar em nome de Deus e não for uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, faz sentido? Não faz. Vocês entendem a questão? A questão é íntima. É o bem que eu faço às pessoas. É o amor de Deus que passa por mim e eu passo para as pessoas. Um abraço, um carinho, uma conversa sincera, um sacrifício do nosso tempo. Fazer o certo. Alguém é capaz, nessa vida, de atirar a primeira pedra? A gente viu? Todos nós temos defeitos. Podemos julgar as pessoas? Não. O que Deus nos aconselha? Quando a gente está cheio de defeito, vamos perdoar. Perdoa e continua. Então, perdoar significa aplaudir o erro? Perdoar significa não chamar atenção pelo erro? Perdoar significa não brigar para que faça a coisa certa? Não, perdoar é esquecer que aquele te magoou e continuar trabalhando pelo bem. Esquece. Vamos trabalhar pelo bem. Vamos buscar o bem. Vamos buscar Deus o tempo todo. É essa a questão.
a gente fez um raciocínio no estudo de domingo, né? Sobre a questão assim, se você tem... Não, foi no estudo de sexta. Você ajuda uma pessoa, dá tudo para ela, faz todo o possível para que ela fique bem, e depois ela te paga com ingratidão, não dói? O que Deus nos deu? A vida. Nós somos. Ele deu todo o esplendor que a vida pode oferecer. Como não ser grato a Ele? Agora, se eu digo que eu acredito em Deus, que Ele é meu Pai, e não sou grato a Ele, eu sou hipócrita. Entende por que o Cristo falava? Hipócrita, raça de víboras. Aonde que está a lei de Deus? Coração, consciência. Você quer fazer o bem, ter boa intenção? Acredite, vem os bons espíritos, te auxilia, te ajuda. Não é uma luta fácil, é uma luta difícil, porque nós temos os nossos reflexos condicionados desta e da outra vida. Difícil parar de falar mal dos outros, difícil não fazer crítica mordaz, difícil não deixar os vários vícios, preguiça, vícios materiais em geral, inveja, orgulho, egoísmo, toda essa situação é muito difícil vencer. Mas tudo que a gente vencer, nós estamos esforçando para sermos melhores. Foi dito que o verdadeiro cristão é aquele que é bom ou aquele que se esforça para ser? Entende a diferença? Então, enquanto eu estou me esforçando, eu estou cheio de esperança. Eu me ligo a Deus. O Senhor, não estou aguentando aqui assim, eu estou caindo aqui quase todo dia, aqui no meu defeito, mas amanhã eu vou ser um pouquinho melhor assim. Ó. E como a gente tem eternidade, um pouquinho assim todo dia, uma hora a gente é perfeito. Entende a questão? É por que eu estou colocando tudo isso? Confundir as coisas materiais com as espirituais é hipocrisia. É uma desculpa para não fazer as coisas boas. É mais fácil você ir para a igreja ou para o templo uma vez por semana e dizer que está bem consigo mesmo, fazer bobagem a semana inteira sem se controlar, do que você passar a semana inteira se controlando para poder ser melhor e desconsiderar que o fato de você estar no templo te faz melhor, mas ir ao templo te faz ter mais força para vencer as suas dificuldades. Uma coisa não nega a outra, mas você usar o templo como uma base para se dizer cristão é hipocrisia. Na nossa análise aqui, fiquem à vontade para discordar. Agora, se eu vou ao centro, à igreja, ao templo evangélico, com o coração aberto para encontrar Deus, eu adquiro forças para continuar trabalhando para me melhorar. Essa que é a grande diferença, não é mesmo? Vocês compreendem bem essas questões, né? Por que estamos falando isso? Por causa que aqui o Cristo usou as Escrituras para dizer que ele é o Cristo. Porque ele fala, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Eu falo quem eu sou, se eu não tenho comprovação de quem eu sou, então a minha afirmativa não é verdadeira. Pois bem, nós lemos aqui. João Batista manda 2 discípulos para perguntar para o Cristo se ele é o Cristo. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Aí ele fala assim, ele chega e pergunta, João nos enviou para perguntar se você é o Cristo. Ele fala, os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Ou seja, o testemunho é a obra. Quem me deu poder para fazer isso? Deus. E eu estou fazendo. Compreende? Aí então ele vai falar lá. Tem 2 testemunhos. A lei diz que quando 2 testemunham, então ele é verdadeiro. Meu juízo é verdadeiro aqui. Ó. E se eu também julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Eles não viam porque não queriam. Quem lá tinha poder de curar um indivíduo? Na hora. Ou a pessoa está lá na sinagoga com o braço mirrado, nasceu assim. O bracinho, você já viu, né? O Cristo faz um milagre que o braço dele, o antebraço dele volta ao normal na frente de todo mundo. Aí o chefe da sinagoga, ao invés de falar, obrigado por ter curado meu irmão, o que ele fala? Tem a semana inteira para curar e você vem curar no sábado? Olha a psicologia que envolve isso. Inveja, despeito, maldade. Isso, a gente passa por isso. Aconteceu uma coisa legal, consegui um emprego lá em São Paulo, vou viver melhor, tal. Aí a pessoa que tem inveja fala assim, será? São Paulo é tão ruim.
Vale a pena mesmo? Vai ser melhor para você? E a pessoa lá dentro assim, nossa, vai ganhar mais que eu, Deus amado. É tudo que eu queria na vida, a pessoa conseguiu, mas estou tão preocupado com você. Nossa, eu fingi bem agora. Entendeu a questão, como funciona? Ninguém passou por isso, né? Ninguém passou por uma coisa dessa. Né? Aí você vai, consegue uma coisa que você gostaria, que você trabalhou, a pessoa, mas será? Ela coloca defeito. O Cristo curou no sábado. Devia ter perguntado para você, você que está com a mãozinha melhor? O que você achou dele curar no sábado? Não, você tem que ter curado outro dia. Eu aguentava até segunda para ele curar. São umas coisas que a lógica nos mostra o tamanho do Cristo. Você acha que eles não viam? É que eles falam, agora que nós fizemos domínio financeiro e político desse povo, você vem aqui e quer tomar da gente? Entende a questão? Aquele que raciocina, ele não cai em bobagem. Vocês concordam? Ele raciocina. Ele não cai em bobagem. Por quê? Porque você começa a pensar antes das coisas de acontecer. Quem aqui tem essa capacidade? Tudo que eu vou fazer desde a hora que eu acordo, todas as minhas ações eu paro, penso, verifico o que eu posso fazer, ligo a Deus e falo, Senhor, se for da sua vontade, me dê o livre-arbítrio para fazer o melhor em teu nome. Os espíritos acabaram de falar assim, nem a gente aqui pode. Nem o desencarnado consegue fazer isso direito. Porque a gente vai por ímpeto. Quer ver? O próprio André Luiz acontecia isso. Muitas vezes ele levava os puxão de orelha lá, porque ele ia pelo ímpeto. Se eu tenho capacidade de pensar, mesmo que seja depois, eu falo assim, gente, o homem está curando todo mundo. Aí o Cristo foi e falou. Também na vossa lei, não na lei de Deus, está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Ele está lá. E o Pai que me enviou também dá testemunho de mim, pelas curas, pelas palavras e pela lei. Aí nós vamos ver, lá no capítulo 14, nós não chegamos ainda, ele vai falar, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Aí Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele fala, não vedes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Acrediteis, pelo menos, pelas mesmas obras. Ele faz a obra do Pai. Depois nós vamos lá em Paulo, Paulo fala assim, não mais vivo, Cristo é que vive em mim, em Cristo vivo e em Cristo me movo. Ele se adequou ao Cristo e faz a vontade do Cristo, assim como Cristo se ligou a Deus e faz a vontade de Deus. Ele não é a mesma coisa. Deus é muito acima do Cristo. A nossa cabeça não aceita o Cristo com facilidade pelo tamanho dele. Eu vou dizer que nós estamos mais perto do Cristo do que o Cristo de Deus. Tamanha a grandeza do nosso Pai Celestial. E por piedade a nós, ele envia o Cristo, que é a forma materializada dele para dizer, vem a mim. Então, Cristo vem, dá o exemplo, mostra a realidade. Que realidade que é essa? É a felicidade do homem. Que felicidade é essa? Então, vamos parar e vamos trazer para o nosso dia a dia. A gente se sente bem quando a gente é invejoso? Vocês já pensaram nisso? A gente se sente bem quando a gente é invejoso? Não, a pessoa fica mal. A gente se sente bem quando a gente vive uma vida de ansiedade para ter coisas materiais? O que vocês acham? Não. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Então eu não posso ter aquilo que você trabalhou, faz bem e gera crescimento. O que nós estamos falando ele vale mais do que a vida espiritual e o espírito eterno? É essa que é a questão. Essa que é a questão do testemunho. Tem como hoje a gente viver sem carro? Muito difícil. Não dá para trabalhar direito? Eu chamo Uber. Eu não sei quanto a vocês, mas eu aqui nesse Mogi Guaçu já teve que chamei 3 Uber. Não foi? Aí tem que esperar um chegar lá de outra cidade, né? Estava em outra cidade, para poder vir pegar. Se eu tivesse um tempo para chegar na hora, teria chegado 20 minutos atrasado, meia hora atrasado. Então é uma necessidade. Vocês compreendem a coisa? Todo mundo pode morar de aluguel? Alguém vai ter que ser dono das casas. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando? Deixar isso bem claro. A questão é, se eu dou mais valor às coisas materiais do que às espirituais, eu não tem como eu estar bem comigo mesmo. Se
as coisas materiais. Lembra que a gente está falando dos judeus que eles consideram que quando Deus ama um filho dele, ele dá dinheiro, tá? Essa é a visão dos judeus. Entenderam a lógica do negócio, né? Porque aí ele bota todo mundo para trabalhar, quanto mais dinheiro tem no mercado, mais rico todo mundo é. Que é a visão americana de capitalismo, vocês sabem disso, né? A maior dívida interna do mundo, qual que é? Estados Unidos. Por quê? Exatamente. O que a Inglaterra descobriu? Por que ela quis libertar os escravos? Vocês lembram da história? O motivo? Porque pega aquele grupo de escravos, joga para o comércio, paga para eles, ele compra do comerciante, os dinheiros circulam. O pessoal acha que é bondade, né? Entendeu a questão? Essa é a questão. E aí, o que você faz lá? Japão e Estados Unidos, as duas maiores dívidas internas do mundo. Porque você joga dinheiro no mercado e faz com que circule. Olha que interessante a visão do judeu. Quanto mais rico todo mundo for, mais rico todo mundo é. Vocês entendem? A fragilidade comercial americana é tão grande que quando deu o boom comercial lá, o país faliu, vocês lembram? Mas eles continuam com a mesma coisa. Isso aí depois, não é hora de contar essa história, mas tem toda uma história, se vocês quiserem buscar para aprender sobre isso. Depois da Segunda Guerra, o país estava falido, um economista falou, olha, nós temos que fazer o americano comprar. Mas ele não tem dinheiro, quanto mais ele comprar, mais nós aumentamos o salário, mais nós jogamos dinheiro no mercado, isso vai circulando e a gente vai conseguir sair da falência. Entenderam a questão? Então, olha que interessante isso. Estamos falando dessa parte comercial, né? Análise comercial, análise econômica. Agora vamos para a parte espiritual. A gente é espírito eterno. A gente tem condição de morrer de fome? Nós somos imortais. Quando o nosso corpo morre, a gente morre mesmo? Se eu acredito piamente nisso, eu não morro de fome. E eu sou imortal. E eu vou voar. Eu não vou precisar de carro. Eu vou ter onde morar, que é o universo do Pai. Eu vou ter onde me refugiar. E eu vou me alimentar das substâncias da natureza. Quem lê os livros do André Luiz vai saber que ele se alimenta do nitrogênio do ar, dos elementos naturais que estão na atmosfera. E aí o Cristo fala, por que andais preocupados com o que haveis de comer ou de beber? Olhai as avizinhas do campo, olhai as avizinhas do céu, os lírios do campo. Então, se eu sou eterno e eu não preciso dessas coisas, compensa investir em coisa passageira? Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando de investimento espiritual. Então, o que o Cristo trouxe para nós? Eu testemunho em nome do Pai. O Cristo trouxe, de forma bem clara, o Cristo trouxe a felicidade da alma. Porque se o Cristo trouxesse que a felicidade são os bens materiais, ele não teria se deixado crucificar. Compreende? Teve outro momento que ele podia ser crucificado? Na nossa leitura nós vimos. Desde a primeira Páscoa que ele foi, eles tentavam matá-lo. Quando ele foi em Nazaré falar lá, o pessoal pegou, levou o Cristo para o abismo, para jogar do abismo, o Cristo parou, desceu, estava sendo carregado, passou entre eles. Lucas narra assim, porque não era a hora dele. O poder dele domina qualquer um. O poder mental do Cristo é imenso, ele paralisa. Mas o Espírito de Deus nunca tolhe o livre-arbítrio de quem ele é inferior e muito menos de quem é superior, porque não consegue. Então, se o Cristo veio trazer esse amor, bem claro, vamos pensar na Bíblia e nessas escrituras com lógica. Quem trabalha com comércio, você trabalha com comércio, compensa investir em coisa passageira? Melhor investir em coisa duradoura. O que é mais duradouro do que o Espírito Eterno? Então, até a lógica econômica nos faz pensar em Deus e viver para Deus. Qualquer outra lógica que a gente pegar, nós vamos chegar nesse ponto. Compensa, então, eu ficar investindo aqui, eu gasto meu tempo, minha vida em coisas inúteis, como, por exemplo, ter coisas para os outros terem inveja de mim. A pessoa não sabe onde é que ela está se enfiando, porque quando a pessoa tem inveja da gente, a quantidade de vibração negativa que a gente recebe é absurdo. O pessoal tanto sabe disso que eles não estão bater na madeira, dependendo da situação, né? Você acha que a crença popular não sabe disso? Não?
Quantas pessoas aqui já passou por uma situação em que você conseguiu algo para o seu trabalho e a pessoa tentou te derrubar puxando seu tapete? Ninguém? Nunca? Porque o pessoal é difícil puxar seu tapete, isso é pesado. Ninguém passou por isso aqui? Não? Lugar nenhum? Não? Você não sabe? Vou te contar umas 3 ou 4, você vai lembrar. Então, essa questão, todos nós passamos por isso. Quer ver, o Emanuel começou a dar aula, né? Aí ele falou, tem uma pessoa assim, falando assim, assim, comigo. Eu falei, toma cuidado. Toma cuidado, porque somando isso, com aquilo, vão querendo fazer mal. Depois descobriu que era verdade, não é mesmo? Era verdade. Lá de longe, assim, por causa da experiência da vida, né? Experiência da vida, você pega uma coisa, ele foi me contou, foi filho, cuidado, porque a situação está complicada. Ele era substituto de um mês só. Incomodou um professor lá que tinha intenções infelizes. Por quê? Porque a pessoa, ela quer se sentir bem e o obsessor vai e potencializa isso, dela ser o mais importante do local onde ela está. Então, se ele quer ser o professor mais querido, mais inteligente, e ele engana por isso, quando chega alguém mostrando algo a mais, sem essa intenção, ele odeia. E aí, se ele não for uma pessoa evoluída, e provavelmente ele não é, porque ele quer dominar através da mentira os outros, ele vai atacar quem vai lhe tirar isso, mesmo que a pessoa não saiba nem o que está acontecendo. Ora, se essa pessoa se preocupa em fazer seu trabalho em paz, o melhor que ela está fazendo, ela se preocupa com os outros em relação a isso? Ela se preocupa em competir? Em ser melhor para si mesmo? Essa é a vantagem. Cada vez eu consigo dar uma aula melhor. Quando eu comecei a dar aula, gente, eu queria que ninguém entendesse nada. Eu saía de lá e falava assim, nossa, que delícia, ninguém entendeu nada. Aquele orgulho, aquela vaidade. Dava aula para mim, não queria nem saber se o aluno estava aprendendo ou não. Eu saía da sala e falava assim, nossa, falei tudo aquelas coisas que eu consegui memorizar e aprender. Você nadava, o aluno boiava, a alegria era essa. Né? Você estava lá nessa brincadeira. Aí passa um pouquinho assim, não chegou a durar um mês. O que eu estou fazendo na vida? Aí um coordenador sábio falou assim para mim, Thales, quando eu comecei a dar aula, ele me contou essa história. Falou assim, ele é da aula de química. Eu queria dar uma química quântica para eles. Eu nem sabia se eles aprenderam ou não. Depois eu parei para pensar, mas se eu não estou aqui para ensinar, não estou ensinando, eu não sou professor. Graças a Deus, ele falou isso para mim um mês depois que eu comecei, nas escolas particulares, que a gente dava aula nas outras escolas, dava aula na escola do Estado. Aí eu comecei a pensar, e ao longo da carreira eu fui sempre arrumando maneira de ensinar para que o aluno aprendesse e, ao mesmo tempo, numa tênue linha entre o que precisa ser dado e o que ele consegue aprender. Que é aí que a responsabilidade se torna grande. Eu preciso dar uma matéria bem dada, com uma quantidade de conhecimento suficiente para o futuro dele, para o vestibular, para ele ser aprovado, mas, ao mesmo tempo, eu não posso facilitar, nem posso dificultar. Tem uma frase de Buda que diz assim, o ser humano é como uma corda de violão. Se você esticar demais, arrebenta, se você deixar bamba, não toca. E aí, como que você vai chegar nesse ponto? Então, a grande luta depois foi como que eu vou chegar nesse ponto? E essa era a luta que gerou um gasto energético muito grande para fazer da melhor maneira possível. Então, a gente começa, a gente vai aprendendo, mas se você não tiver humildade para aprender, aí você não aprende, porque não tem jeito de aprender sem humildade. Tem? Como é que você fala assim, não, eu sei de tudo? Então, você não precisa aprender mais nada. Compreende a questão? Então, eu preciso estar aberto para aprender. A lógica do que o Cristo fala. Tem lógica? O Cristo é lógico. Se o Cristo quisesse todo o poder material do mundo, ele seria rei e o homem mais rico do mundo estaria vivo até hoje. Não, o que ele fez? Vocês querem me matar? Pode matar, quem sobrevive é o espírito. Matou o corpo, olha o significado. Matou o corpo, 3 dias ressuscita, fica 40 dias. Nós estamos na época da quaresma, 40 dias com os seus discípulos. Naquela época, o ano era de 10 meses e os meses de 28 dias, que era o ciclo lunar. Por isso que cada vez é numa época diferente, a quaresma, a Páscoa, essas coisas. Eles tentam adequar como se fosse na época do passado, eles vão ficar organizando as contas para bater quase na mesma época, sabe?
Por isso que tem essas horas diferentes, essas datas diferentes. Então, você veja que ele veio e mostrou o que para quem matou? O espírito sobrevive. Vocês me mataram aqui e eu estou com o Pai. Estou em alegria profunda e absoluta. Então, acreditem, pelos espíritos que retornaram para nos avisar. Todo o esforço que nós fazemos aqui, por mais que a gente não consiga ver. Ah, tá. Tava com frio. Tava com frio. Você viu como é que... Ah, deixa ela lá. Daqui a pouco ela vai ficar paradinha ali. Vai espiritualizar a barata. Eles viram uma barata aqui. Aí olha que situação interessante. Os espíritos que foram voltam para nos contar da infelicidade da vida deles quando eles não seguiram as leis de Deus, e outros voltam para contar da alegria deles terem se esforçado para seguir a lei de Deus. Em todos os casos, as facilidades buscadas na terra deram tristeza no mundo espiritual, e as agruras e dificuldades e sacrifícios em favor do próximo aqui na terra os colocaram na alegria. Não foi o que o Cristo ensinou? O Cristo fez mal para quem? Para quem que o Cristo fez mal? O Cristo só curou e amou. Veio em nome do Pai. E foi crucificado. Sem ter feito mal para ninguém. E ninguém para quem ele fez bem falou assim: ele me fez bem. Quem eram os amigos do Cristo mais próximos? Os apóstolos. Todos debandaram quando ele foi preso. Está todo mundo correndo. É aqui a gente fala assim: nossa, é só precisar de ajuda, os amigos vão embora. Se você tiver um, você está mais feliz que Jesus. Porque a coisa é complexa. Abandonaram o Cristo. E a alegria, então, de ter uma família criada no amor do Cristo? E a alegria, então, de nós podermos falar do Cristo e conversar sobre o que ele nos ensinou, pelo menos algumas horas na semana. E mais alegria ainda, que nós temos que aprender a valorizar essas situações alegres. Essas. E não o mundo nos tolhendo, pedindo alegria das coisas materiais. Qual que é a alegria? A gente não somente fala do Cristo, a gente coloca aqui no dia a dia, coloca no nosso coração e fala: agora eu vou tentar. Isso já é uma bênção. Uma bênção. Ah, mas é tão triste, é tão difícil. É, mas é uma bênção, porque você já vai colocar o seu pé no plano espiritual superior, onde a alegria sentida não tem comparação com nada da terra. Isso é fato. É igual uma oração bem falada. Todo mundo aqui já teve uma oração que falou assim: nossa, hoje foi com fé. Já aconteceu isso? Joãozinho? Já? Então você imagina se você pega aquele momento, te deu tanta alegria, e você consegue fazer assim: mais um momento, mais um momento, mais um momento. E quando você chegar a 1 hora de felicidade? Agora imagina uma vida com aquele sentimento. Então a gente trabalha todo dia para ter esses minutinhos. E a gente vai somando, porque a gente vai mantendo o coração ligado ao Cristo. Esse momento dessa profunda alegria, ela é constante no plano espiritual superior. Compreende? Enquanto o resto cansa, tolhe, maltrata a alma, que é quem sobrevive. Entende a questão? Então o mundo está contra mim, mas eu sei na minha consciência que eu estou fazendo bem. E Deus está comigo. Então, eu tenho que aprender a ser feliz. A gente percebe-se que fala muito do obsessor. Teria como, se não tivesse obsessor, a trajetória nossa seria melhor ou não? Não. Não. No livro... Se tem obsessor e é deixado fazer o que eles fazem, por que ao mesmo tempo eles não são encaminhados Eles são. uma escola para trabalhar, para não fazer o que fazem? Eles para são. trabalhar a gente aqui. Eles são. Eles não atrapalham, não. Eles têm que aceitar, né? Eles têm que aceitar. Vamos começar. O livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz. Então, lá nós vamos perceber que a gente começou o processo obsessivo desde quando nós começamos a encarnar como homem. Sem que nós percebêssemos.
o homem só pôde evoluir mais rápido porque quando o irmão da tribo desencarnava, no desespero do medo do universo gigante à volta dele, ele se ligava àquele que ele tinha mais afinidade. Esse que ele tinha mais afinidade encarnado, com o cérebro ainda tacanho, esse cérebro, o metabolismo dele era aumentado pela visão espiritual do outro, que estando fora da matéria, enxergava mais longe e dava ideia, ó, aquele mamute vai passar atrás daquela pedra, ao invés de você correr atrás dele, fica atrás da pedra e joga a lança quando ele passar. Entendeu? Questão? E aí eles foram evoluindo. Aí esse encarnou como filho dele, o outro desencarnou pela afinidade e voltou nele novamente, eles foram se ajudando. Então a obsessão, ela veio acontecendo por amizade, não por ódio. Aí o que aconteceu ao longo do tempo? Uma pessoa que eu era amigo, que eu casei, começou a ter a sociedade, porque lá na tribo, imagina uma tribo primitiva, se a mulher do homem da caverna forte trai com outro homem da caverna. O que aconteceu? Morreu, assassinado. Aí, com a formação da sociedade, a traição ficou institucionalizada dentro do pano de fundo da sociedade. Se toda mulher absorvesse com humildade os maltratos que ela recebeu ao longo das várias encarnações, seriam todas santas. Entendeu o que eu falei? Profundo. Que as mulheres foram maltratadas pelos homens ao longo do tempo, não foi? Elas não foram traídas? Antigamente a mulher não sabia que ia ser traída? O homem falava que tinha que ter uma mulher dentro de casa e outra fora? Vocês sabem disso, não sabem? Não faz muito tempo, não. A mulher era tratada assim, como um objeto. Ela era uma posse. A mulher que suportou isso, nós vamos ver no livro Os Mensageiros. Lembra? Ele chega lá naquele mensageiro, os missionários da luz. Ele passa lá do Alfredo, que passa antes de vir para a Terra, eles passam numa colônia. Mensageiros. Lá nós vamos ver uma mulher que foi traída e não pagou de volta e aceitou a situação. Ela está num plano espiritual muito superior. E aí ela vem de vez em quando ficar com o marido desencarnado no plano espiritual inferior. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós todos temos um passado muito complicado, muito difícil. E aí, se imagina, você ou a gente trai uma mulher e ela fica muito chateada, muito triste, desencarna. E aí ela trai a gente, porque foi chifre trocado, certo? Aí a gente descobre e mata, porque a gente vai ter poder de matar os homens. Ela desencarna com a raiva da gente. Aí ela se aproxima da gente. Aí como é que você tira da cabeça de uma mulher que ela está errada? Como é que você vai chegar para um espírito, como ele perguntou? Chega um bom espírito e fala assim, fulano, olha só, ele não está assim, ela não ouve, ela fecha. Ela não vai conseguir ouvir. Você entendeu a questão? Só vai ouvir os maus. Não vai conseguir dar atenção para os espíritos superiores, a não ser que o perdão nasça do coração dela. Entendeu? Aí, quando o perdão nasce, um arrependimento menor que seja, aparece um espírito de luz e fala, vamos para as escolas para você tratar. Aí, aquela mulher que ela é obsessora é tratada durante 1, 3, 4, 5 anos, volta e fala, te perdoo, e se torna o espírito protetor dele. É assim a história das obsessões. Tá, a gente que tem conhecimento obsessor. E as milhões de pessoas que por aí no mundo sofrem e não sabem o motivo do obsessor. E aí? Se elas forem boas, eles não conseguem ficar perto. A lei de Deus está escrita na consciência. Vamos falar a verdade? O conhecimento espírita nos torna pessoas melhores moralmente? O que é que nos torna melhor moralmente? A ação no bem para cada um. O conhecimento não ajuda. Nosso evangelho fala assim, aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. Capítulo 6, o Espírito da Verdade. Olha só que coisa interessante. Aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. Aonde tiver amor no mundo, vai ser resolvido. É que para nós, recebendo essas bênçãos, a gente tem que se sentir mais culpado se não fizer. É tudo perfeito. É assim, você vai reencarnar e você vai ter a doutrina espírita. Por que essa bênção? Você deve demais, você tem que aprender bastante sobre as suas dívidas e pagar muito. Mas minha dívida é tão grande? Não tão grande. Se fosse, seria médio. E olha que eu não estou sendo irônico.
Então, você tem condições de ajudar muita gente. Então, vai ser dado esse conhecimento para você. Entende? Por que você tem que receber isso? Porque você aprontou demais. Então, agora você tem que ajudar muita gente. Entendeu? Qualquer coisa fora disso é ilusão. Aí eu posso aceitar ou não. Aí você vai pegar o livro Libertação. Lá você vai entender um pouco sobre obsessão. Pega o livro Sexo e Destino. Aí você vai ver que um obsessor que gerou um trauma muito grande numa moça, que desencarnou por causa desse trauma, junto com o encarnado, se arrepende, vira protetor dela, vira protetor da irmã, volta a ser protetor dela quando ela reencarna, sai do processo de obsessão com o indivíduo que se arrependeu, ele se arrependendo, paga por isso, trabalha pelo bem, se organiza, volta, ele se melhorou tanto, ele estuprou a própria filha. Ele melhorou tanto que em 5 dias depois de desencarnado, ele voltou como espírito protetor da família que ele arruinou. Então a questão da obsessão é, são amigos que nos odeiam porque nós fizemos mal e que não conseguiram nos perdoar. Esses são os obsessores, os principais, os mais comuns. Então eles não ouvem porque eles não conseguiram parar de odiar ainda. Mas se eu tenho uma atitude de amor ao próximo, de ajuda ao próximo, eles repensam. Mas nesse caso, vem mais na família o obsessor da gente. Assim, Reencarnado? é. Sim. Na família acontecem os maiores problemas de ódios não resolvidos na família. Porque a lei de Deus é amor. Se a lei de Deus é amor, tem que aprender a amar. E aonde que eu vou ser obrigado a amar? Sem sair de perto. Porque se nós fôssemos espíritos conscientes e com clareza da verdade, era muito simples. Não importa onde você esteja, você recebe a intuição, ajuda aquele fulano. Você olha para o fulano e fala assim, não gosta dessa pessoa. Você vai e ajuda. Mas como a gente não consegue fazer isso, a bênção da família reencarna no mesmo local, desfazer traições, desfazer maldade, desfazer assassinatos, desfazer maltrato. É a lei de Deus agindo. Compreendeu essa lógica? Mas Por tem... isso que toda família tem uma coisa negra. Tem vários tipos de obsessores. A situação desse obsessor que eu citei do livro Sexo e Destino, o André Luiz chama nem de obsessor, chama de assessor, amigo. Porque o obsessor dá a ideia e o cara faz com tanta boa vontade e as ideias são tão juntas que ele chama de assessor. Assessor no trabalho do vício. Entende? Questão? Então, esse é um tipo de obsessor, o amigo. Tem o obsessor do ódio. Que você fez a gente faz alguma bobagem, é ódio. E tem um tipo de obsessor mais complicado. Que normalmente todo espírita tem. Toda vez que um espírita resolve se transformar profundamente, e ser uma pessoa melhor, o governo das trevas manda um representante perto dele para ficar de olho para ver o que ele vai fazer. Se ele começa a trabalhar pelo bem, ele manda mais 2, 3. E aí tenta fazer com que todo mundo que está em volta tenha ódio, tenha raiva e não aceite. Porque o governo do mundo é as trevas. Cristo, antes de morrer, na narração de João, ele vai falar assim, meu tempo chegou, é hora do príncipe das trevas retornar. Nós é que fazemos o governo das trevas quando nós temos inveja, orgulho, egoísmo e quando priorizamos as coisas materiais. Então, nós estamos aqui num reino que não é o reino de Deus. Se não é o reino de Deus, qual que é? O reino de Deus chegou? Não, então, por enquanto, o reino é das trevas. E aí eles mandam esses espíritos. No meu caso específico, tenho alguns espíritos que são ligados a mim porque eu fiz parte do governo das trevas. Eu fui um dos dragões, um dos padres que fez mal às pessoas e viveu lá com eles e era o obsessor. Por isso que eu brinco que eu fui professor dos obsessores. Aí, quando você se arrepende, eles têm, por regra, jamais deixar aqueles que fizeram parte do grupo deles em paz. Então, eu já tive vários obsessores de ódio, de raiva, que eu fiz mal. Mas os obsessores mais empedernidos de hoje são esses que não aceitam, porque eles falaram assim, você pode desencarnar e a gente não vai conseguir pôr a mão em você, mas enquanto você estiver aqui, todas as vezes que você reencarnar e a gente tiver condições, nós vamos te perturbar. Claramente, falou assim, claramente, não tem problema. E aí depois você vai ver com algumas pessoas que a gente deu certo depois, que se tornou mais espírita, falaram assim, ó, quando você chegava em casa dava uma raiva.
O que essa pessoa está fazendo aqui? Por que ela veio fazer uma oração? Aí chegava a dizer assim, eu vi que não era eu, mas era tão forte, entende a questão? E aí eles trabalham nos locais onde tem os obsessores para dificultar o trabalho da gente. Esse tipo de obsessor é o mais complicado, porque eles têm consciência que eles são do mal e querem continuar agindo do mal, e eles trabalham de forma intelectual em volta, utilizando os outros obsessores cegos para fazer a vontade deles. Vou tocar no assunto. Mas essa turma que você conviveu aí, você reencarnou, e você mudou de lado através do tempo. E eles nunca reencarnaram, nunca viram que estava na hora de mudar também. O meu grande amigo, que vai ser um grande companheiro no futuro, que já até esteve aqui um dia, estava conversando, ele estava aqui do lado, é um bispo do passado, ele não reencarnou ainda. De lá para cá, foram 4 reencarnações que eu tive e ele não teve nenhuma. Nas 4, a perseguição foi ele que fez, junto com as pessoas que estavam com ele. Mas tem simpatia, porque a gente trilhou o mesmo caminho. Uma hora ele vai trilhar, mas ele tem consciência do que ele quer. Ele não aceita, eles não aceitam esse tipo de situação. Vocês vão aprender sobre esse tipo de espírito obsessor no livro Libertação. Mas na época lá, quando se formava um padre, na época sua lá, estudavam também a palavra do Cristo? Sim. Como isso? Se estudava a palavra do Cristo, estava ali, e por que fizeram coisa errada? Fizeram, pode me colocar na situação. Porque não basta você saber, até eles costumam dizer, até o demônio sabe as escrituras. Qual que está a diferença de seguir Deus? É a ação, não é o conhecimento. E as pessoas confundem as coisas. As pessoas confundem. Conhecimento, ele não te transforma numa pessoa melhor. Você tem conhecimento. Mas ser melhor é no dia a dia, é o sacrifício, é a dedicação. É aquilo que você doa para as pessoas em nome de Deus. Conhecimento não resolve. Eu posso citar a Bíblia, ou citar os livros espíritas. O Chico contando histórias de que estava lá no plano espiritual, um tanto de gente lá no umbral, e aí quando passa um espírito superior, o indivíduo começa a citar as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Falei, eu fui espírita na Terra, como que vocês me deixam aqui? Você foi espírita, mas você não fez. Pode ser espírito, pode ser o que for. A questão é fazer. Será dado segundo as suas obras, não segundo o seu conhecimento. Conhecimento é bom para ensinar, para falar, para passar para os outros. Ele não pode ser desperdiçado. É bonito, requer tempo, dedicação, requer, assim, força de vontade, mas não significa que você faz o bem. Você pode saber fazer o bem, não, se você não fizer, você é um hipócrita. Por isso que a luta nossa é para não ser hipócrita. Quanto mais a gente estuda aqui, mais a gente tem que lutar para fazer o bem. Então, o esforço é de todo dia, de toda hora. Se a gente deixar de fazer isso, é muito grave. Muito grave. Nós temos casos, assim, de pastores, de padres, de espíritas dando palestras em estado de obsessão absurdo. Absurdo. Eu vi um indivíduo fazer um estudo do Livro dos Médiuns numa federação espírita, não vou falar o estado, né? O indivíduo estava dominado pelo obsessor. Falava com veemência, chegava a falar com raiva. É aquelas pessoas que tinham uma índole semelhante se ligavam a ele. Em dado momento, alguém foi falar assim, mas essa situação não exige caridade? Porque você não sabe. O cara chegou a ficar nervoso, vermelho, assim, intenso, porque foi atrapalhado dentro de uma federação espírita. Então, a questão não é o conhecimento. A questão é o íntimo. Quanto mais você estuda, menos você faz, mais hipócrita você é e mais no domínio dos obsessores você cai. Nós temos uma frase espírita que diz assim, os mestres são torturados por suas lições. Então, no momento que a gente está aprendendo, nós temos que trabalhar para fazer o bem, profundamente. E quanto a isso, nós precisamos aprender sobre os nossos lugares. Esses nossos lugares, em que estado que eu estou e como que eu estou trabalhando com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, nós enviamos para todos, nós enviamos para todas as pessoas, no nosso grupo espírita, uma lição do Fonte Viva, chamado Diante do Senhor. Eu tenho que parar aqui para apresentar. Tenho que parar essa apresentação e optar pela outra. Nós vamos terminar com essa lição hoje. Aqui? Esse vai aparecer. Não? Resolvo. Está quase acabando, vai dar tempo de ler. Não se preocupe. Nada é tão ruim que não possa piorar. Já dizia meu orientador desencarnado de mestrado que está presente aqui hoje. Oi, professor. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? João 8,43. Mesmo capítulo que nós estamos, só que o versículo lá para frente. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranho. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. Preste bem atenção nisso, o que o Cristo nos pede. Muita gente escuta a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Nós estamos falando dessas coisas materiais. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, aqui é a roupa, né? O equilíbrio da carne, saúde, o prazer dos sentidos, vocês pensam que quiser, e a consideração social. Com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito eterno. Registram chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária, ou primitiva. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço, aproveitável, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Na verdade, o nosso estudo de hoje foi baseado nessa lição aqui, que é muito chamativa. É muita verdade e cabe a nós essa busca constante da verdade em nossos corações para nos aproximar de Deus. Querido Senhor Jesus, Mestre amado, envolva-nos em sua luz santa e sublime e enche os nossos corações de força e esperança para trabalharmos na tua seara todo dia com o esforço da nossa própria alma, na crença absoluta de que, como almas eternas, espíritos imortais, o que nos interessa de fato é a vida em teu nome, seguindo os teus princípios, em nome do Pai. Abençoa-nos o caminho, e que nessa estrada que pode ser mais ou menos florida, porque para onde nós buscarmos as flores,
encontraremos também espinhos, porque é da natureza do homem perseguir todo aquele que tenta trabalhar em seu nome, que se esforça por buscá-lo, por uma inveja incontida na luta desregrada contra a própria consciência. Não sejamos mais assim. Entendamos a felicidade do trabalho constante em favor do bem. Mesmo que dores lancinantes nos toquem o coração, mesmo que os sentimentos sejam varados pela ingratidão e pela maldade dos semelhantes, não nos falte a força necessária para compreendermos a necessidade e o poder da oração sincera, que te pedirá ajuda para que a cada dia nós possamos levar luz a todos os que necessitam, enquanto que a maioria tem a necessidade do pão espiritual muito mais do que o pão material. Porque quando o pão espiritual alimenta a alma, o pão material é uma consequência simples do trabalho, da dedicação e da humildade em teu nome. Muito, muito obrigado, Senhor. Acabou. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.